Você já imaginou um avião utilizado para entregas humanitárias se transformar no centro de um escândalo internacional? Em fevereiro de 2022, quando o mundo já estava tomado por tensões, um gigante dos céus, o conhecido Antonov 124 Ruslan da companhia Volga-Dner, aterrissava em Toronto com uma carga urgente de medicamentos e kits diagnósticos, mas nem tudo saiu como esperado. Após a descarga parcial da ajuda, o avião simplesmente foi proibido de decolar, preso no solo por uma decisão inesperada, o fechamento do espaço aéreo canadense para companhias russas. Esse bloqueio foi apenas o começo de um conflito que atravessaria fronteiras e envolveria autoridades legais dos dois países. A justificativa oficial de Ottawa foi clara e dura. A aeronave foi apreendida como parte das sanções impostas contra organizações e pessoas ligadas a ações que ameaçaram a soberania da Ucrânia. A intenção, segundo o governo canadense, era converter o avião ou os recursos obtidos com sua venda em ajuda às vítimas do conflito. A resposta da Rússia, no entanto, foi imediata e contundente. A apreensão do Ruslan gerou uma tempestade diplomática com inúmeras notas oficiais e acusações que deixaram o mundo atento a cada novo movimento. Desde então, trava-se uma complexa batalha judicial, onde os donos da aeronave questionam a legitimidade das sanções, enquanto o Canadá avança em processos para garantir a confiscação e a destinação dos bens para supostas vítimas do conflito. Agora, em 2025, essa disputa jurídica está longe de um desfecho. Mas os impactos dessa briga vão muito além dos tribunais. O fechamento do espaço aéreo russo para aeronaves de vários países ocidentais provocou uma reviravolta logística sem precedentes. Rotas entre a América do Norte e Ásia foram alongadas de forma dramática, aumentando custos operacionais e tempos de voo, fazendo as transportadoras amargarem prejuízos e criando um efeito dominó na cadeia global de suprimentos. Imagine as cargas valiosas em aeroportos congeladas, transportadoras incapazes de cumprir prazos e empresas enfrentando noites insones tentando reestruturar toda a logística. Além disso, a decisão jurídica e política de congelar ativos russos no exterior gerou um emaranhado financeiro, bloqueando investimentos e rendas e intensificando o colapso em setores dependentes da passagem pela Rússia. Nem todas as fontes confirmam, mas há relatos de falências e paralisações industriais, deixando o mercado em estado de alerta máximo. O episódio do Ruslan se tornou um símbolo do quanto as cadeias globais são frágeis e suscetíveis a decisões políticas. A qualquer momento, um passo errado pode se transformar em sanções econômicas pesadas e prejuízos materiais que atingem a milhares de pessoas. Até setembro de 2025, o destino do Antonov 124 segue indefinido, envolto em disputas judiciais e consultas diplomáticas. A resolução depende não só das decisões legais no Canadá, mas também do amplo campo do direito internacional, que parece tão imprevisível quanto esse conflito eletrizante que abalou os céus e as relações entre as nações. Você consegue imaginar que um avião inicialmente destinado a salvar vidas acabou por se tornar a peça central de uma destas tramas envolvendo poder, política e interesses globais? Quer conhecer os próximos capítulos desta história que parece mais uma novela política? Aguarde, porque isso ainda está longe de terminar. Você já imaginou o caos que pode gerar o bloqueio do espaço aéreo entre continentes inteiros? O fechamento do trânsito pelo território da Rússia e a proibição de uso do seu espaço aéreo por aeronaves de vários países ocidentais não foi apenas um movimento simbólico. Foi uma bomba silenciosa lançada sobre as rotas de voo entre a América do Norte e a Ásia, rotas que antes eram curtas e eficazes, agora tiveram seus caminhos drasticamente alongados. Isso refletiu diretamente em custos operacionais, atrasos nos voos e revoluções nas cadeias de transporte global. Transportadoras e operadores logísticos sentiram na pele o aumento drástico do tempo no ar e o consumo desenfreado de combustível, uma conta que não podia simplesmente ser repassada ao consumidor. Mas a situação se agrava, não é só sobre aviões no céu, mas também sobre dinheiro parado e contratos bloqueados na terra. O congelamento de ativos russos fora do país se traduz em dificuldades para a movimentação de investimentos, criando uma teia complexa de entraves financeiros e comerciais. Empresas que dependiam daquele corredor curto via Rússia viram seus mercados se desestabilizarem, enfrentando dificuldades logísticas sem precedentes. Algumas indústrias até relataram atrasos na chegada de peças e insumos, obrigando ajustes dolorosos nos cronogramas de produção.
Circulam rumores sobre falências e paralisação de linhas produtivas, mas até agora, essas informações são baseadas apenas em fontes do setor, sem provas concretas. E o caso do An-124, o gigante Ruslan confiscado, tornou-se um símbolo dramático dessa vulnerabilidade que permeia toda a rede global de logística e política. Um lembrete brutal de que, em um piscar de olhos, decisões políticas podem se transformar em sanções econômicas severas e prejuízos materiais inimagináveis. Até setembro de 2025, o destino legal dessa aeronave continua pendente em tribunais e negociações diplomáticas, deixando todos à espera de um veredito que vai muito além de um simples caso jurídico. Enquanto isso, em 2023, a própria Canadá foi golpeada por uma série de calamidades naturais devastadoras. Incêndios florestais imensos consumiram vastas regiões, sucessivos períodos de seca castigaram o solo, e até lagos inteiros simplesmente desapareceram. Mas o mais chocante estava por vir, um segredo inesperado veio à tona, revelando uma fraqueza crítica no arsenal do país para combater essas tragédias. Qual seria essa falha? E como ela influenciaria a já tensa relação entre Rússia e Canadá? O desfecho está longe de ser previsível. Depois do duro discurso do premier canadense na tribuna da Assembleia Internacional, que ecoou fortemente dentro do país, as empresas do Canadá começaram a sentir as consequências financeiras. O premier chegou até a implorar à Europa e à Aliança Militar do Atlântico Norte para que aprisionassem aviões, navios e embarcações russas, exigindo negociações com Moscou. No entanto, esse clamor não teve o impacto esperado. Onde aqueles enfurecidos agitam os punhos, para os poderosos basta uma simples ameaça para impor sua vontade. É justamente essa simetria de poder que revela o quão equivocado foi o passo de prender o Ruslan, o gigantesco Antonov An-124 russo. Em agosto de 2022, durante uma inspeção em solo chinês com representantes locais, uma carga de 13 toneladas de produtos de uso dual, que originalmente deveria seguir para Ottawa, foi redirecionada para São Petersburgo. Poucos meses depois, em novembro, um Boeing 747 cargueiro que violou o espaço aéreo foi forçado a pousar no aeroporto de Vladivostok. A tripulação foi enviada para a Coreia do Sul, e a aeronave permaneceu paralisada. Já em fevereiro de 2023, um voo de Xangai para Toronto sofreu um atraso de quase 30 horas, com as autoridades russas apreendendo barras de metais raros, diamantes e joias de ouro na bagagem despachada. Essas medidas não eram aplicadas indiscriminadamente a todas as companhias aéreas, mas no caso do Canadá, a resposta foi consistente e firme. Como especialistas comentam, Moscou não guarda rancores, porém mantém uma memória longa e estratégica. Quando se faz um balanço dessa tensa partida política, fica claro que o premier canadense apostou alto num blefe arriscado. O Ruslan, aprisionado ou avaliado em mais de 500 milhões de rublos, nunca retornou aos seus legítimos donos. A carga valiosa, estimada em mais de $1 milhão, também ficou retida. De outro lado, a Rússia arrecadou uma espécie de indenização indireta, recebeu royalties anuais pelo uso do espaço aéreo siberiano, estimados em $1 milhão, confisco de cargas no valor aproximado de $340 mil, além da apreensão de 5 navios pesqueiros, que foram levados ao porto de Murmansk com toda a carga de pesca. Além disso, milhares de cidadãos canadenses enfrentaram sistemáticos atrasos em aeroportos russos quando tentavam seguir rumo às suas férias, passando por Moscou. Esse emaranhado de consequências tornou-se um exemplo claro de como uma decisão impensada pode desencadear uma cascata de impactos diplomáticos, econômicos e políticos. A Rússia mostrou que sabe responder de forma assimétrica, agindo com precisão cirúrgica. Já o Canadá, acabou pagando um preço muito mais alto do que poderia imaginar quando decidiu agir daquela forma. A pergunta que fica é, até onde vai o custo real dessa partida que começou quando o colossal Ruslan foi preso? E qual será o próximo movimento nessa partida de xadrez geopolítica? Até aqui, vemos como uma única decisão impensada desencadeou uma onda de consequências diplomáticas, econômicas e políticas. A Rússia mostrou sua habilidade em agir de forma assimétrica, fazendo com que o Canadá pagasse um preço muito mais alto do que imaginava no início do conflito. Mas o drama não para por aí. A crise atingiu de forma devastadora gigantes como Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford e Tesla, que agora enfrentam um imenso vazio produtivo, resultado da falta dos componentes fabricados na Rússia. E quanto tempo levará para que esses elos da cadeia sejam reconstruídos?
A partir desse choque inicial, a história revela um confronto ainda mais profundo entre interesses globais e o peso de decisões políticas. Não concordamos totalmente com tudo, mas é impossível ignorar que entre os afetados, está até o fundador da Microsoft, um símbolo do poder econômico que, apesar de tudo, parece imune aos golpes da geopolítica. Imagine um pequeno grupo, um coletivo que vive em um mundo à parte, um verdadeiro jardim do Éden imaginário, cercado por uma selva de regras próprias, onde a inviolabilidade da propriedade privada é uma lei sagrada. Esse jardim não respeita o direito internacional. É dentro dessa realidade que a gigante do setor automotivo, Magna, decidiu interromper suas operações na Rússia, cessando o pagamento de impostos locais e iniciando a retirada de enormes estoques. Mas o que exatamente estava sendo retirado? Estamos falando de cerca de 230 toneladas de couro artesanal, mais de 34 mil bancos prontos para carros premium da Volkswagen e Tesla. Se isso não fosse suficiente. Cerca de 124 contêineres continham componentes eletrônicos, incluindo uma impressionante malha de 65 mil quilômetros de fios e cabos de diversas especificações, tudo redirecionado da China. Além disso, peças fundidas e semi-acabadas para virabrequins e caixas automáticas das versões americanas da Toyota faziam parte desse arsenal industrial. Esses ativos representavam uma espécie de dote que poderia, pelo menos parcialmente, compensar as perdas causadas pela ordem do primeiro-ministro canadense para fechar as fábricas imediatamente. Curiosamente, não havia justificativa formal para tal fechamento, e agora as plantas que foram retiradas já estão operando a 85% da capacidade. O comprador oficial dessas operações é a empresa chamada AO Mobile, anteriormente conhecida como AO Delange. A transação alcançou 15 milhões de dólares americanos, montante destinado integralmente a sanar dívidas fiscais. Entre os envolvidos nesse acordo estão Oleg Tenitsky, responsável pela logística a leste dos Urais, e Igor Timoshin, ex-conselheiro do chefe da Uralvagonzavod. Embora a Magna tenha declarado que a retomada total da produção só será possível a partir de julho de 2024, já se observa que 3 das 4 fábricas reiniciaram suas atividades. No entanto, a verdadeira interrogação permanece no ar, com os principais consumidores privados dessas peças como as montadoras globais. Quando as linhas de montagem conseguirão novamente operar com a normalidade de antes? Esse jogo de poder, perdas e estratégias ainda está longe de um desfecho. Quem realmente controla o tabuleiro? E até onde estão dispostas as partes a irem para garantir sua sobrevivência? O relógio não para, e cada decisão reverbera por toda a cadeia produtiva mundial. O próximo movimento pode ser o golpe final ou a virada inesperada que todos esperam. Em meio a um cenário já agitado, uma disputa envolvendo um avião que se transformou num símbolo de tensões internacionais ganha notoriedade. O An-14, pertencente à companhia Vol-Gardner, ficou preso em um embate político após ser apreendido no aeroporto de Toronto. Esse avião havia chegado ao Canadá com uma carga humanitária em fevereiro de 2022, mas uma mudança abrupta nas regulações sobre o espaço aéreo o deixou em uma posição delicada. Como algo que deveria auxiliar, tornou-se foco de um conflito de proporções globais. Na época, enquanto o mundo observava o início de um grande conflito, o pedido de ajuda para o envio de suprimentos médicos provenientes do Canadá, mediado pela Organização Mundial da Saúde, parecia um modo de cooperação. O que era um gesto humanitário, no entanto, se transformou em uma série de complicações legais, já que o avião foi deixado em solo canadense devido à proibição de voos de companhias russas no espaço aéreo do país. A resposta canadense foi drástica. O An-14 foi confiscado como parte de um esquema maior que visava sancionar os indivíduos e entidades russas supostamente envolvidos em ações contrárias à soberania da Ucrânia. A intenção era clara: usar os ativos confiscados para ajudar as vítimas do conflito. Mas essa ação gerou um rebuliço diplomático que não apenas desagradou Moscou, mas também resultou em um intenso embate legal sobre a propriedade do avião. Avançando até 2025, o impacto dessa apreensão se expandiu além de um único incidente. O bloqueio do trânsito e a proibição do uso do espaço aéreo da Rússia por aeronaves de diversos países ocidentais causaram uma mudança significativa nas rotas de transporte entre a América do Norte e a Ásia.
Essa situação resultou em crescimentos exorbitantes nos custos operacionais e complicações nas cadeias logísticas, arrastando consigo empresas e operadores de carga que se viram obrigados a enfrentar uma rota muito mais longa e cara. A luta pela eficiência virou um desafio diário para muitos. Os desdobramentos também tocavam áreas sensitivas, como a economia e a diplomacia. As interdições a ativos russos no exterior geraram dificuldades financeiras e comerciais emergentes que desafiaram o cotidiano de setores inteiros. Com certas informações não confirmadas circulando sobre crises financeiras em algumas indústrias, o que começou como um incidente coletivo revelava-se uma teia complexa de problemas que não parariam por ali. Porém, em meio a essa tempestade, novas dificuldades começaram a surgir para o Canadá. Enfrentando catástrofes naturais em 2023, como incêndios florestais devastadores e secas, o país se viu sem uma frota de aviões adequados para combater os incêndios em grande escala. A ajuda solicitada aos Estados Unidos foi respondida com indiferença, culminando em uma série de prejuízos ambientais catastróficos. Com o clima se deteriorando, o primeiro-ministro do Canadá fez uma acusação audaciosa contra a Rússia, ligando a falta de aviões utilizados para combate a incêndios a uma suposta diversão contra o clima global. A resposta russa foi imediata, oferecendo colaboração, mas condicionada pelo reconhecimento da ilegalidade da retenção do UAN-14. Esse impasse provocou um ciclo vicioso de desapontamentos e represálias, com as empresas canadenses começando a sentir os efeitos. Dias se passaram e os efeitos dessa tensão começaram a ecoar. As empresas que dependiam das rotas anteriormente acessíveis enfrentaram um período de incertezas e até mesmo falências. Com empresas como a Magna mudando estratégias e até mesmo amenizando investimentos, o cenário mostrava que a luta pelo poder também gerava um efeito colateral, a queda das produções e a busca por medidas emergenciais. O futuro não parecia promissor, pois somavam-se não apenas as dívidas acumuladas, mas também a falta de clareza sobre como a questão do UAN-14 se desdobraria ao longo dos anos. Assim, à medida que a saga prossegue, cada movimento revela uma dança complexa entre interesses globais, desafios e um futuro incerto. A história do UAN-14 e sua carga humanitária continuam a reverberar, levantando questões que podem ter um efeito dominó em muitas nações. Até onde a política internacional e os interesses pessoais irão levar esses países à frente? Os ecos da história ainda estão longe de silenciar. Até agora, vimos como a decisão firme do governo canadense desencadeou uma série de eventos inesperados. Enquanto líderes exigiam respostas agressivas contra Moscou e prendiam até pescadores russos, o Pentágono ordenava, nada de ações imediatas. A gigante Magna, com dívidas que ultrapassavam 900 milhões de dólares para parceiros na China, Índia e Emirados Árabes, permanecia no epicentro dessa tempestade. Agora, os tribunais arbitrais europeus reconheceram oficialmente essas reivindicações, mas quem vai arcar com o peso das dívidas? Não serão os novos donos da Magna na Rússia, mas uma família canadense proprietária do grupo empresarial. A ironia cruel dessa trama é quase um presságio sombrio. Mais cedo ou mais tarde, um avião canadense vai cruzar os céus russos, e provavelmente, será sequestrado pelas autoridades locais. A reviravolta? Esse avião pode simplesmente ser entregue, como um presente inesperado, a algum país africano. Você consegue imaginar essa dança de poder, onde um simples ato de bloqueio desencadeia uma cadeia de vinganças e golpes políticos? O cheiro da gasolina queimada mistura-se ao suor da tensão nas salas de negociação, enquanto as manobras estratégicas se desenrolam como um jogo de xadrez com peças invisíveis. A pergunta que fica é, até onde vão os limites dessa guerra silenciosa entre nações? Qual será o próximo movimento surpreendente nesse tabuleiro global? A história está longe de acabar.